Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext. Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para o seu bolso, principalmente para você que tem dinheiro em meme coins e em altcoins. Tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nisso o Bitcoin ele tem até resistido. A gente tem visto uma resiliência bem interessante do Bitcoin, mas outras criptomoedas, as altcoins em si, elas estão sofrendo bastante. E a gente vai falar sobre os impactos dessas tensões geopolíticas que estão acontecendo no mundo, o quanto o Bitcoin tem sido resiliente a todo esse cenário como um todo e para esse semestre que a gente tem de expectativas para as meme coins e para as altcoins. E como você pode se posicionar melhor e estrategicamente nesses ativos para o próximo semestre. E já deixa aqui para mim nos comentários se você tem altcoins na sua carteira, qual altcoin que está mais derretendo na sua carteira nesse período que a gente está vivendo. E aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext e bora pro vídeo. Pessoal, a gente precisa falar dessas tensões que a gente está vendo geopolítica. A gente está falando de um conflito entre Israel e Irã, é algo que está impactando os mercados como um todo, impactou o mercado cripto, a gente vai falar sobre isso, impactou principalmente as meme coins, que acabam sofrendo mais oscilações nesses períodos de tensões e incertezas no mundo, mas a gente vai tentar destrinchar o cenário aqui para evitar que você perca dinheiro, pelo contrário, né? A gente vai agregar mais valor nessa carteira que você tem. E no final desse vídeo eu vou te passar alguns cenários e o que eu acredito que vai acontecer ainda esse ano, né? Ainda nesse semestre, nesse último semestre de 2025. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado cripto ele não está caindo tanto, apesar de a gente ter tido uma queda até expressiva nos últimos 7 dias no Bitcoin, no Ethereum, segurando bem nas últimas 24 horas, mas nós conseguimos ver que na última semana, por exemplo, a Dogecoin já caiu quase 18%. Isso é uma tendência global porque nós estamos vivendo um conflito muito importante para o mundo inteiro, que é esse conflito entre Israel e Irã. Israel recentemente fez ofensivas contra o Irã. O Irã existem rumores que o Irã estava trabalhando uma arma nuclear, algo ali extremamente perigoso para o mundo como um todo. A guerra ela não é interessante para ninguém, ela não é interessante para nenhum dos países. O ideal seria que a gente tivesse paz e harmonia entre esses países, mas infelizmente a gente não sabe que é isso que vai acontecer. E é mais um conflito para pesar ali o nosso crescimento do Bitcoin, porque nós já estamos em uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra ela não acabou ainda, ela ainda está acontecendo. E os desdobramentos desse segundo conflito, né, entre Israel e Irã pode trazer tensões ainda maiores com envolvimentos de superpotências. Imagina os Estados Unidos entrando ativamente nessa guerra, talvez uma Rússia, talvez uma China apoiando ali o Irã. Então a gente tem um ponto importante para se analisar. Ah, mas Felipe, isso não tem nada a ver com cripto. Tem tudo a ver com o mercado de investimentos como um todo, aonde o cripto está inserido. Conflitos dessa magnitude vão impactar sempre o mercado. E quando a gente fala de impactos no mercado, né, se a gente for só em mercado cripto, que é um mercado um pouco mais volátil, a gente consegue ver um derretimento de alguns outros projetos. Apesar do Bitcoin ter segurado um suporte de 104 mil dólares, o mercado cripto em si perdeu mais de 150 bilhões de dólares em apenas um dia. Isso é um valor extremamente alto. E aqui a gente consegue ver um ponto muito interessante quando a gente olha especificamente para o Bitcoin. O Bitcoin ele tem sido extremamente resiliente. Alguns investidores estão olhando para o Bitcoin como uma segurança em conflito, né? Como uma segurança avaliando ali cenário de dólar, cenário global de guerra. Assim como nós temos o ouro sendo considerado como uma reserva, como uma segurança, o Bitcoin ele tem trazido esse olhar dos investidores. Tanto que mesmo com todo esse conflito, nós temos mais de 95% dos investidores de Bitcoin no lucro, apenas 3% no 0 a 0 e 2% apenas de todos os investidores no prejuízo. Estamos muito próximo do nosso all-time high. O Bitcoin, apesar de toda essa questão global, não perdeu 100 mil dólares. Então a gente está no momento de lateralização entre 100 e 110 mil dólares, podendo romper a qualquer momento, apesar
desse conflito, e o cenário ele é um pouco diferente para altcoins, principalmente quando nós falamos de meme coins, né? Eu vou separar as três maiores que a gente tem aqui, que é a Dogecoin, que é a Pepe e que é a Shiba. Se nós olharmos especificamente a Dogecoin, por exemplo, ela já vem ali com mais de 8 dias de queda consecutiva, estamos falando de quase 18% de queda. Indicadores técnicos mostram que o momento é complicado, e isso aqui também é bem interessante a gente analisar. As principais baleias da Dogecoin, nós temos baleias com 19%, 6%, 5% de todo o supply de Dogecoin. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma carteira que teve uma movimentação bem relevante, temos uma baleia vendendo Dogecoin. Ela já vendeu praticamente 25% de toda a sua posição desde o início do ano. Também tivemos um ponto que não é geopolítico, mas envolve o cenário político também, que foi o casamento acabado entre o Donald Trump e o Elon Musk. Então o departamento Doge, que fazia alusão diretamente a Dogecoin, ele perdeu sua força, e querendo ou não, isso impacta diretamente. Ele não deveria impactar nada, mas memecoin é assim, né? Vem fatos, vem situações que não tem nada a ver com o projeto em si, aí o projeto sobe, o projeto cai. Isso também pode ter impacto nesse sentido, porque historicamente o Elon Musk sempre defendeu a Dogecoin com unhas e dentes. E ele, não estando diretamente ligado às definições políticas americanas, com certeza teve um impacto de sentimento no projeto em si como um todo. O que não muda nada ao projeto, né? Mas infelizmente memecoins, elas vão ali por notícias, por boatos e pouquíssimo por projeto. A situação da Shiba Inu é muito parecida, ela também está acumulando uma queda muito grande. Só nos últimos 7 dias estamos falando de mais de 14%. E os indicadores técnicos também mostram que estamos num momento muito crítico, que ela está acumulando queda no mês, na semana e também no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. E a Pepe está com a situação mais complicada ainda. Se a gente olhar o cenário das últimas semanas, ela está caindo mais de 20%, quase 25%. Chegou a cair bem mais, mas teve uma recuperação, meio que um repique de preço, uma recuperação em V. Mas a análise técnica também mostra que está abrindo novos cenários para novas quedas na Pepe. Isso reflete diretamente um ponto muito interessante, que é a dominância do Bitcoin, que a gente já fez um vídeo aqui no canal falando, ensinando, né, como analisar e como utilizar a dominância do Bitcoin para colocar mais dinheiro no seu bolso. E a dominância do Bitcoin, ela tem subido, isso mostra claramente que existe uma fuga de capital das altcoins para o Bitcoin. Mesmo que, quando a gente fala de altcoins como Ethereum, como Solana, ou altcoins menos estruturadas, com menos fundamentos, como a gente fala de meme coins, os fundamentos ou a falta deles, eles não mudaram. Então, não foi nada que a Pepe fez, não foi nada que a Doge ou que a Shiba fez que fez ela cair. Simplesmente todo o cenário global ao redor dela, que impactam diretamente no preço, no valor que a gente está vendo em tela. Então nós temos dois fatores principais catalisadores que fazem esse movimento de preço nas altcoins e nas criptomoedas como um todo. Esses catalisadores são, né, se o Bitcoin ele continuar acima dos $100.000, resistindo, para que com isso ele consiga romper e fazer novas máximas, e obviamente a diminuição da tensão dessa guerra que a gente está vivendo entre Israel e Irã. São os dois catalisadores que podem trazer alta ou podem trazer queda para o mercado cripto. E nisso nós temos 3 possíveis cenários que podem acontecer. O cenário mais pessimista, essa tensão geopolítica aumenta, a gente perde o suporte de $100.000 no Bitcoin, e as altcoins, e principalmente as memecoins, elas vão desabar. Eu esperaria uma queda de pelo menos 50% em todas as memecoins se nós tivermos um agravamento desse conflito. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu tenho fé também que a gente vai diminuir essas tensões políticas e o cenário de tensão que a gente está vivendo hoje vai diminuir. Então, qual que seria o cenário um pouco mais provável? O mercado vai se estabilizar, igual aconteceu com o que a gente tem entre a Rússia e a Ucrânia. Existe uma guerra que está acontecendo, mas é uma guerra que diminuiu ali o seu ápice. A gente não está vendo tanta investida entre um país e outro, né? Está um pouco mais espaçado e o mundo começa a conviver mais com isso. A dificuldade dos investidores
geralmente é com aquilo que é desconhecido, não com aquilo que é ruim. Então a gente já sabe que o cenário lá no Oriente Médio está ruim, não é uma novidade, não é uma surpresa para o investidor. Então, naturalmente, isso tende a acalmar na mente das pessoas que estão investindo, e principalmente quando a gente fala em investidores institucionais, até porque estão comprando Bitcoin, a gente tem visto um aumento das empresas comprando Bitcoin, e isso está gerando uma segurança, uma estabilidade, tanto que o Bitcoin ele não testou o suporte de 100 mil dólares, está se mantendo nos 104 mil dólares enquanto eu estou gravando esse vídeo. E é um cenário otimista, né? A gente tem que sempre ser otimista, né? O Bitcoin atingindo novas máximas, o conflito diminuindo entre Israel e Irã, o Fed cortando taxa de juros, a impressão ali do Fed trazendo mais dólares para o mundo, e nós teremos um FOMO para o mercado como um todo, principalmente o mercado de meme coins. Vocês sabem que as meme coins, elas são especialistas em fazer as pessoas ganharem dinheiro se elas sabem o que estão fazendo. Tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal da Coinext falando sobre os milionários da Dogecoin, que é um vídeo bem interessante que a gente destrincha ali, eu pego ali as carteiras dos principais holders de Dogecoin para a gente analisar. Então é bem interessante. Aqui eu peguei uma carteira só nesse vídeo lá, eu pego várias, vou pedir pro pessoal deixar no card aqui para vocês assistirem depois. E tanto Shiba, tanto Pepe, tanto Dogecoin, vários outros projetos com o cenário normal, né, do mundo caminhando para a normalidade como deveria ser, e o Bitcoin rompendo novas máximas, a gente pode até atingir a máxima que todo investidor de Dogecoin quer que alcance, que é os $1 por unidade. Isso realmente pode acontecer, né? As meme coins, elas podem ressuscitar num cenário otimista, mas eu ainda estou cético com esse cenário. Eu acredito que o cenário meio termo ali entre a gente acostumando com o mal necessário, acostumando com esse conflito, a gente vai ver o mundo tendendo à normalidade e naturalmente a gente vai crescendo ciclo após ciclo. E com isso tudo o Bitcoin, ele tomando ainda um espaço de destaque diferente dos outros ciclos. A gente vai ter um ciclo diferente onde o Bitcoin ele vai continuar subindo, ele vai continuar sendo um ativo interessante comprado por empresas, por países, por investidores institucionais, por investidores individuais, por mim, por você, que Bitcoin, eu já falei para vocês, é o dinheiro do futuro e todo mundo deveria ter. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext, comenta aqui qual cenário você acha que o mundo vai acabar ou a gente vai ter Bitcoin ainda para os próximos anos. Ame a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin. Um grande abraço e até a próxima.